Você já imaginou um cenário onde a geopolítica se mistura com a adrenalina de um filme de ação e o prêmio é a cabeça de um líder controverso? Pois bem, essa não é uma ficção. As fronteiras da Venezuela se tornaram um palco de uma caçada internacional sem precedentes. A partir de agora tiene licencia para matar a Nicolás Maduro. Sí. Onde o regime de Nicolás Maduro está sob alerta máximo. Forças ocultas, compostas por indivíduos altamente treinados e com um objetivo singular, estão se infiltrando. E o motivo é uma recompensa que pode mudar o destino de muitos. Capturar o ditador e garantir a recompensa de 50 milhões de dólares. Prepare-se para desvendar os bastidores dessa trama que está redefinindo as regras do jogo político global. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na chegada de agentes especializados à Venezuela, a recompensa milionária oferecida por uma potência mundial pela captura de Nicolás Maduro. As táticas de infiltração e distração utilizadas, e como o regime chavista está reagindo a essa pressão sem precedentes. Abordaremos as implicações geopolíticas e a tensão crescente que pode explodir a qualquer momento. Tudo de forma clara e acessível, para que você compreenda cada detalhe dessa complexa teia de eventos. Não perca nenhum lance dessa história que está sendo escrita em tempo real. Para ficar por dentro de todas as análises e desdobramentos dessa e de outras notícias que moldam o cenário político mundial, siga agora o canal Politic News 109 e ative as notificações. Sua dose diária de informação e análise profunda está aqui. No epicentro dessa intriga global, a Venezuela se vê mergulhada em um cenário digno dos mais elaborados thrillers de espionagem. A tensão é palpável e o motivo é uma recompensa de 50 milhões de dólares, oferecida pelo governo dos Estados Unidos por informações que levem à captura de Nicolás Maduro. Essa quantia colossal não é apenas um incentivo financeiro, é um sinal claro da determinação de uma superpotência em desestabilizar um regime que considera ilegítimo e perigoso. A oferta transformou Maduro em um alvo global, atraindo a atenção de indivíduos e grupos com habilidades únicas e motivações diversas. Essa iniciativa, que remonta ao primeiro mandato de Donald Trump, elevou a aposta em um jogo já arriscado. A recompensa inicial de 15 milhões de dólares por Maduro foi um prelúdio para o que viria a ser uma escalada sem precedentes. A elevação para 50 milhões de dólares não é um mero ajuste. É uma declaração de guerra não convencional, um convite aberto para que o submundo das operações especiais e da inteligência se mobilize. O impacto dessa decisão reverberou por todo o planeta, acendendo o alerta em Caracas e gerando uma corrida global por um prêmio de valor inestimável. Os primeiros sinais dessa movimentação foram sutis, quase imperceptíveis. Homens e mulheres, com um perfil discreto e habilidades afiadas, começaram a se infiltrar no território venezuelano. Não se trata de um exército convencional, mas de uma rede de agentes experientes, cada um com sua especialidade, operando nas sombras. Eles não agem de forma improvisada, pelo contrário, seguem táticas precisas, combinando infiltração silenciosa com ações de distração cuidadosamente planejadas. O objetivo é claro: desorientar as forças de segurança de Maduro e abrir caminho para a operação principal. Relatos de descobertas de depósitos de explosivos e prisões de supostos conspiradores começaram a surgir, mas a versão oficial logo se mostrou questionável. A mídia venezuelana, em alguns momentos, insinuou que esses eventos poderiam ser parte de uma armadilha, uma manobra conhecida como boi de piranha. Essa tática, comum em operações militares e de inteligência, consiste em chamar a atenção para um ponto enquanto a verdadeira operação se desenvolve em outro lugar. A confusão gerada por essas ações é um elemento crucial para o sucesso da missão, permitindo que os agentes avancem sem serem detectados. Diante da ameaça iminente,
o regime chavista reagiu com uma mistura de medo e repressão. Diosdado Cabello, uma das figuras mais proeminentes do governo, fez pronunciamentos em rede nacional, denunciando a presença de mercenários e acusando a oposição e os Estados Unidos de estarem por trás das ações. A retórica oficial buscou justificar prisões arbitrárias e a perseguição de opositores, numa tentativa desesperada de conter a insurgência interna e externa. A tensão nas ruas de Caracas se intensificou, com a população vivendo sob a sombra da incerteza e do autoritarismo. O governo de Maduro, sentindo o impacto da recompensa de $50 milhões, intensificou a repressão, prendendo civis aleatoriamente na tentativa de espalhar o medo e conter qualquer tipo de insurreição. Entre os detidos, o nome de José Daniel Garcia Ortega ganhou destaque, acusado de plantar explosivos na capital. Essas ações, no entanto, apenas evidenciam a fragilidade do regime e o desespero em manter o controle diante de uma ameaça que se mostra cada vez mais real e organizada. E aqui chegamos ao ponto de virada, o ápice dessa narrativa que desafia a compreensão. Enquanto o regime chavista exibia supostas provas de apreensões de explosivos e prisões de mercenários, uma pergunta inquietante pairava no ar. E se tudo isso fosse parte de um plano ainda maior? Uma cortina de fumaça para algo muito mais audacioso. Imagine que o arsenal encontrado, divulgado com tanto alarde, não fosse uma vitória do regime, mas sim uma isca, um elemento cuidadosamente posicionado para desviar a atenção. E se, por trás das manchetes e dos pronunciamentos oficiais, a verdadeira operação estivesse se desenrolando em um silêncio ensurdecedor, com a caçada a Maduro se aproximando de um desfecho inesperado? Será que a própria mídia venezuelana, ao insinuar a possibilidade de uma armadilha, estava inadvertidamente revelando uma verdade inconveniente? A ideia de que os mercenários teriam usado uma manobra de boi de piranha para distrair o regime e avançar no plano de captura não é apenas uma teoria da conspiração. É uma tática comprovada em cenários de guerra e inteligência. E se a hecatombe informacional, a avalanche de notícias e contra-informações fosse o verdadeiro campo de batalha, onde a verdade é a primeira vítima? Essa incerteza, essa sensação de que o que vemos não é tudo o que existe, é o que torna essa história tão perturbadora e fascinante. Será que estamos presenciando o desmantelamento de um regime? Ou apenas o prelúdio de um conflito ainda maior, onde as linhas entre o certo e o errado se tornam cada vez mais tênues? E agora, o que faremos com essa informação? Independentemente do desfecho dessa caçada, uma coisa é certa: o cenário geopolítico global nunca mais será o mesmo. A recompensa de $50 milhões não apenas colocou um preço na cabeça de um líder, mas também expôs a fragilidade de regimes autoritários e a crescente influência de atores não estatais no xadrez internacional. A Venezuela, um país rico em recursos naturais, tornou-se um símbolo da luta por liberdade e democracia, um campo de batalha onde ideologias se chocam e o futuro de uma nação está em jogo. Essa operação, seja ela bem-sucedida ou não, deixará um legado duradouro. Ela forçará uma reavaliação das estratégias de segurança e inteligência em todo o mundo e levantará questões profundas sobre a ética e as consequências de se usar mercenários em conflitos internacionais. A caçada a Maduro não é apenas sobre um homem, é sobre o poder, a soberania e o direito de um povo de escolher seu próprio destino. E a pergunta que fica é: quem será o próximo alvo? E o que estamos dispostos a fazer para garantir que a justiça prevaleça, mesmo que para isso tenhamos que cruzar linhas que antes considerávamos intocáveis? A resposta a essa pergunta reside em cada um de nós, na nossa capacidade de questionar, de buscar a verdade e de agir diante da injustiça. Ao final dessa jornada pelos bastidores de uma das mais complexas tramas geopolíticas da atualidade, somos convidados a uma reflexão profunda.
o que realmente significa a busca por justiça e liberdade em um mundo onde as fronteiras entre o legal e o ilegal, o moral e o imoral se tornam cada vez mais tênues? A história da caçada a Nicolás Maduro não é apenas um relato de eventos, é um espelho que reflete as tensões e os dilemas de uma era. Ela nos força a questionar o papel das grandes potências, a ética das intervenções e o preço da soberania. Será que a recompensa de 50 milhões de dólares é um ato de heroísmo ou uma perigosa escalada que pode ter consequências imprevisíveis para a estabilidade global? E qual o nosso papel como cidadãos diante de um cenário tão complexo, onde a verdade muitas vezes se esconde sob camadas de desinformação e interesses ocultos? Essa narrativa nos lembra que a política não é um jogo distante, mas uma força que molda nossas vidas, nossas liberdades e nosso futuro. A Venezuela, com sua riqueza e sua tragédia, é um lembrete vívido de que a inação pode ser tão devastadora quanto a ação. Que lições podemos tirar dessa caçada global? Como podemos garantir que a busca por um mundo mais justo não se transforme em um ciclo interminável de violência e retaliação? A resposta não é simples, mas reside na nossa capacidade de discernir, de nos informar e de exigir transparência e responsabilidade de nossos líderes. É um convite à ação, não apenas no campo político, mas na nossa própria consciência. Se essa análise profunda despertou sua curiosidade e te fez refletir, não guarde essa informação só para você. Comente abaixo suas impressões e teorias sobre o futuro da Venezuela e o impacto dessa caçada. Deixe seu like se você acredita na importância de um jornalismo investigativo e sem amarras. Salve este vídeo para revisitar e compartilhar com amigos e familiares que precisam entender o que realmente está acontecendo. Compartilhe em suas redes sociais e ajude a espalhar essa discussão vital. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade de pensadores críticos, siga agora o canal Politic News 369 e ative o sino para não perder nenhuma de nossas análises exclusivas. Juntos, podemos desvendar as verdades que moldam o nosso mundo. Avante, desbravadores da informação!